Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda Pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila, naturalmente, sigo muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Hoje meu dia foi louco porque eu recebi uma visita de última hora e eu vou ter que voltar para trabalhar depois aqui. A vida não tá fácil. Não tá fácil pra ninguém. Nath? Gente, eu tô ótima, mas aqui a podcast que vos fala vai pedir um favor pra quem estiver assistindo esse Siga episódio. as redes sociais? Se eu deixo pra você. Se eu deixo pra você. Vai, fala. Gente, eu perco a voz com uma facilidade enorme. E eu tô começando a sentir que isso tá atrapalhando a minha atividade laboral de podcast. É que eu venho aqui e minha voz fica mal. Então, se alguém tiver uma receitinha de um chazinho de vó, aquela cultura ancestral pra me passar, manda pro Jurídico, ou me manda na minha rede pessoal, porque realmente vai ser muito bom. Porque eu não sei mais o que canela, fazer. batata. Boldo com canela. Boldo com canela. Isso é real? Você Não, tá me inventei sacaneando? agora. Não, olha só, Mel. gente. Eu só queria você... A gente quer ajuda. Tomando boldo com canela. Não, mel e 3 gotinhas de própolis também. Isso é real? Ou você tá seguindo? Água, morna e sal pela manhã. Também funciona. Água, morna e sal pela manhã, todos os dias? Aí depende da gravidade da tua situação. Tá vendo só? Você considera minha situação grave? A gente vai ter que diagnosticar. Com essa introdução, não preciso mais fazer nenhuma introdução, porque estamos aqui com o incrível Cauã Vise, gerente jurídico responsável por compliance na Mondelez. Tudo bem, Cauã? Tudo certo, Rodrigo, Pedro, Nath. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. É verdade, inclusive a gente já estava prometendo esse episódio, esse papo com ele. Há Ele tem muito desde tempo. a B2L Experience lá em novembro, Há correto? muito tempo. Essa foi a forma delicada deles cobrarem as minhas postergações e os meus pedidos de não, atraso. jamais. Não, contratação Imagina. cara de Curitiba, São negociação. Paulo. É. Pô, é muito estado envolvido. Negociação Mas complexa. Vocês foram muito gentis. Não, que isso, é um prazer nosso, inclusive agradecemos a sua presença. E antes da gente entrar nesse papo, agora, já que a Natália não pediu nenhum favor pra galera, que é esse favor que eu vou pedir para vocês, nossa audiência querida, Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu só tô pedindo aqui um follow. por favor, nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok, além do Manda Pro Jurídico Podcast nas plataformas de áudio e vídeo. Aí você já conhece, né? YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, enfim, essa galera toda aí. E curtam, comentem, compartilhem e interajam conosco, porque toda a interação é muito mais que bem-vinda e assim nós vamos aos pouquinhos construindo essa bolha virtuosa cada vez maior de pessoas interessadas em refletir sobre o direito à advocacia e negócios. Fechado, rapaziada? Fechado, Pedro? Fechado, Nath? Gente, Fechado, Cauã? Tamo fechados. só um sempre. fun fact. Eu escuto muito podcast, tá, gente? Eu realmente gosto muito. Todas as vezes que eu escuto, todos os podcasts tem isso. Toda vez eu rio pensando em você, Rodrigo. É mesmo? Sigam na rede social, eu boto arroba tá lá embaixo. Toda vez eu rio. Falo, o Rodrigo encarnou mesmo, né? Não, é um mantra que a gente vai absorvendo aos poucos, desenvolvendo, vai fazendo, vai incutindo São camadas. aspas. São camadas. Mas é por aí óbvio. mesmo. Isso meio aqui é que quase isso. propaganda subliminar Jequiti. Curta a gente nas redes sociais. Já falo de outro assunto e depois curta a gente nas redes sociais. Vai, curta, Jequiti, curta, Jequiti. Aí, ó, o cara ainda... Aí, eu não sabia dessa camada do Cauã. Falando em camadas, o cara ainda imita o Silvio Santos. Olha só. Isso. Não, ele já aqui, ó, médico. Médico. Agora. Médico ou curandeiro, depende. Médico Isso foi bem mais um curandeiro. Curandeiro, mas Pra ou não seja, gerar né? problema com o pessoal do conselho. Não. Curandeiro, gente, curandeiro. Até pra fazer aqui o risco jurídico, né? Curandeiro. Não vai ser médico, né? Porque... Eu prefiro passar pelo charlatanismo, né? Vamos. Do que cometer um A pena crime. reduzida, Do que né? cometer um Exercício ilegal crime. da medicina. É, do que cometer um crime. Mas agora vamos entrar de fato aqui nesse papo com o Cauã, que tem o Cauã tem uma trajetória bem legal e eu, dando start, eu queria que você falasse sua trajetória como jurista, né? Eu achei que era como curandeiro. Que você... Não, curandeiro a gente pode fazer depois. Isso aí é só no serviço freemium que você está prometendo pra galera. E assim, a partir daí a gente começa a bater um papo e comentar sobre. Não, legal. Vamos lá. Eu sou de Curitiba, sou natural de Curitiba. Então me formei na Federal do Paraná, estudei lá no Paraná. Meu primeiro estágio foi na área tributária e isso acabou sendo muito importante para o meu estágio na Mondelez, na empresa em que eu trabalho hoje, já faz 10 anos que eu estou lá. E ingressei na companhia justamente para estagiar na área do jurídico tributário. Fiquei 6 anos, então desenvolvi vamos dizer assim, a primeira fase da minha carreira toda em tax, trabalhando com planejamento tributário, consultivo, contencioso, enfim, todas as cadeiras que daria para sentar, eu acabei experimentando.
E aí houve um momento, uma transição de carreira para a área de litigation, de área comercial contenciosa, em São Paulo, e daí, motivo pelo qual saí de Curitiba. Trabalhei durante 3 anos nessa função, então mais próximo de algumas áreas do negócio. Tax, acho que, não sei o quanto o pessoal que nos ouve está mais acostumado com a rotina de tributário e tudo mais, você acaba estando muito mais próximo da área fiscal, da área contábil. Claro, tem as interações com o negócio, com outros departamentos da organização, mas está muito próximo do dia a dia financeiro. Já na área comercial, não. Então, para mim, foi uma oportunidade grande para conhecer marketing, vendas, áreas mais chave para o dia a dia, o desenvolvimento de produtos, das marcas da organização. E agora, não tão recentemente, já faz 2 anos, em 2021, migrei para essa função agora como líder da área de compliance e privacidade de dados na Mondelez. Antes da gente entrar na área do compliance... Deixa eu só pegar uma coisa aqui que tem tudo a ver com o que ele tá falando. Vai. Eu lembro que quando eu trabalhei na Souza Cruz, os gerentes jurídicos, os advogados, eles estavam nas suas respectivas áreas, nos seus BPs, né? Seja de marketing, seja do contencioso, do estratégico, do trabalhista, da compra de fumo, enfim. Há muito tempo. E aí, num dado momento, o diretor jurídico da ocasião, ele saiu para trabalhar numa outra multinacional, que eu não me lembro agora qual que era, acho que era Kraft no caso. E aí, isso, a pessoa que assumiu a diretoria, ela quis reorganizar o departamento jurídico, redesignando as pessoas para diferentes áreas. Então ela pegou, por exemplo, uma pessoa do trabalhista e botou no tributário. Sim. Eu não me lembro exatamente quais eram as mudanças, mas eram assim, mudanças bem loucas de áreas, porque eram áreas que não tinham nada a ver. Então eu me lembro que, por exemplo, uma que entrou na área, eu trabalhava com BP de marketing, contratos, ela saiu, se eu não me engano, da parte de governança corporativa para assumir o BP de marketing, que são caminhos bem diferentes dentro de uma empresa. Então, pegando o gancho do que você estava falando dessa introdução, essa mudança que você fez, porque são áreas completamente diferentes. Você pega o tributário para um litigation, se não for o litigation da parte tributária, assim, uma parte civil, não sei, e o compliance, são áreas que até você pegar, se você não tinha estudado, a nuance de cada você área. tem que dar uma estudada, você vai ter que se aprofundar naquele tema. De repente, você nunca estudou compliance, por exemplo. Eu não tinha estudado compliance na faculdade até fazer o LLM da FGV que eu fiz com o Rodrigo e com a Natália, que eu tive que estudar compliance. Então, assim, quando você assumiu essa área, você já tinha algum background, o que me parece que não, pelo que você contou aqui rapidamente pra gente. E como é que foi essa migração? Você teve alguma dificuldade? Qual foi a barreira que você teve, assim, quando você foi designado pra isso? Eu acho que dá pra dividir... Super legal a pergunta, Pedro. Eu acho que dá pra dividir em duas partes, né? A primeira delas é a questão de como um departamento jurídico consegue organizar um job rotation. Eu não quero ficar falando aqui os nossos estrangeirismos, mas essas rotações de função dentro do próprio departamento. Então, embora eu trabalhasse com tax, depois com litigation, né, com a parte de contencioso comercial e com compliance, o jurídico da Mondelez sempre foi um jurídico que sempre trocou muito. Legal. Então, são momentos diferentes. Hoje, eu acho que a organização, principalmente o nosso departamento, não trabalha em silos, mas já lá atrás existia a ideia de você ter alguns fóruns, alguns espaços para o pessoal poder trocar. Então, vinha tax, comercial, litigation, todo mundo sentado na mesma mesa para discutir um caso. Isso fazia com que as pessoas conhecessem um pouco mais do que estava sendo discutido e que os temas não fossem tão crus para todo mundo. Então, acho que legal. Primeiro, como funciona dentro do departamento. A segunda pergunta, que eu acho que está relacionada à própria capacidade técnica. E aí vem o medo, né? E acho que um pouco disso é como você enfrenta alguns desafios e como a empresa, a organização, consegue te apoiar nesse momento de transição. Então, em todos esses momentos, que foram 2, né? Mas ao longo da minha carreira em Tex, eu também mudei de funções dentro da área. Eu sempre contei muito com o apoio das pessoas que eram os meus gerentes, as minhas supervisoras, a diretoria associada, enfim, para que nessa transição não houvesse ruptura. Um ponto é fato, contar muito com o apoio dos escritórios parceiros. Sim. Né? Então, trazer nesses momentos, que são momentos críticos. Você está mudando uma pessoa, às vezes, duas pessoas, às vezes está mudando várias pessoas dentro do departamento. Então, como que tanto a área interna, as pessoas que já estão lá, que têm um nível de senioridade maior, conseguem agir como mentores, como tutores dessa transição, e também os parceiros do departamento. Perfeito. Né? No dia a dia, porque assim... capacidade técnica, conhecimento técnico,
você com o tempo, com o curso, com o dia a dia, e aí pensando naquela agenda de 70, 20, 10, né? Ralação, né? Com ralação e boa vontade, boa estudo. vontade, um pouco de estudo, você com o tempo desenvolve. São outros skills, são outras habilidades, competências do dia a dia que às vezes são muito valiosas para uma organização, que você já tem uma pessoa lá dentro que já desenvolveu. Que você buscar fora, em termos de cultura, talvez não seja o mais apropriado. Não que você feche as portas para buscar também pessoas de fora que podem oxigenar, trazer novas ideias, ajudar em inovação, pensar diferente, que isso também é super importante em todas as organizações. Mas eu acho que seriam essas duas frentes, assim, sabe? Legal. O cuidado das pessoas e também o apoio dos escritórios e também a forma da liderança do departamento, dos pares, dos gestores, de como ajudar nessa transição, porque é um momento extremamente sensível. Assim. E tem um pouco também de loucura e coragem, né? Porque toda mudança como essa é muito difícil. Assim, eu falo por mim, eu tinha 6 anos na área tributária, minha vida girava muito em torno de Receita Federal, PGFN, PGE. Deixa eu ver o que a Cefaz publicou. Meu Deus, publicou de novo. E tem mais uma coisa. E não faz sentido. CARF, e mandato de segurança. E vamos lá e tal. E de repente você vai para uma agenda de qualidade, regulatório, marketing. Tive uma situação numa campanha, uma promoção. Como que a gente pode fazer melhor e tal. Então, ter esses apoios, acho que nas duas frentes é legal. essencial. E essa saída da zona de conforto, às vezes, é pro bem, né? Principalmente quando você tem a integração da área de pessoas com mais senioridade, como você estava explicando, com a boa vontade de querer ajudar, porque entendem que aquilo é pro bem da companhia, né? Sim. No fim das contas, é isso. Então, existindo essa integração entre as áreas que você falou que tinha lá no departamento de vocês, da Mondelez, e essa multidisciplinariedade entre vocês, eu acho que isso é muito agregador para a empresa, porque eu acho que a empresa ganha. Até para se precisar fazer essa rotação lá interna, trazer conhecimento de outras áreas que possam agregar na área que você vai estar assumindo dali para frente, né? Como você... E aí, eu não sei o quanto também a gente já está indo para outro tema aqui, né? Mas é super legal falar de departamento jurídico, eu gosto bastante. Você tem espaço para carreiras especialistas. Sim. Isso é algo que eu acho que a gente tem que deixar muito claro. A gente fala muito, o profissional do futuro é um profissional generalista. Não. Eu acho que a gente tem 2 caminhos. Sim. O que é importante é que pessoas que tenham a vontade, o interesse de desenvolver carreiras generalistas dentro do departamento jurídicos tenham, primeiro, oportunidade e 2, consigam colocar isso em prática, consigam desenvolver. Agregar, né? Então, tem que agregar de alguma forma. E é como você falou, é muito valioso em termos de gerenciamento do conhecimento, gestão do conhecimento, gestão da informação, você ter pessoas que já sentaram em cadeiras dentro do mesmo departamento. Porque tem um tema novo que chega, poxa, fulano já trabalhou, pode ajudar. Vamos bater uma bola. Fulano tá vindo de tech, tem uma outra mentalidade, vai olhar para aquela mesma situação e vai falar, putz, um olhar mais analítico, às vezes. Sim. Né? E aqui a regra menos matriz desse tributário chega e fala assim, poxa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, deixa eu entender os critérios e tal. De alguém que talvez já esteja há muito tempo trabalhando com o time de marketing. Sim. Que tem uma visão super criativa e não estão relacionadas a Acho bem algumas regras no momento da construção, assim. Cauã, você falando sobre a sua carreira, que você passou 6 anos no time de tax, depois você foi para litigation, até agora que você virou gerente de ESG, digamos, e privacy lá dentro. Me ocorre uma coisa, que a gente já teve um outro episódio sobre ESG, e a gente falou como ESG ele foi algo recente no mercado jurídico. E a Mondelez, ela é uma empresa grande, ela é uma empresa multinacional, ela é uma empresa sólida. Essa sua migração, ela também coincidiu com uma nova perspectiva da Mondelez na aplicação do ESG e de seus conceitos e falar melhor sobre governança especificamente, tratando de uma grande empresa. Porque, assim, como é que foi? Você está lá há 10 anos. Isso não existia? Ou alguns aspectos de ESG já existiam, mas tinha uma outra roupagem, era tratado diferente e agora afunilou, deu um nome, criou uma cara? Como é que foi? Primeira coisa, Nath, na verdade eu sou gerente de compliance e privacidade de dados. Isso é importante por quê? Porque existe dentro da Mondelez uma área específica voltada a ESG. Tá? Então a gente tem uma gerência dentro do organograma, e isso não fica nem no jurídico, fica num outro departamento, que é o departamento de CGA, né? Que é relacionado a Corporate and Government Affairs, né? Então a ideia da relação com o governo, com o corporativo e tal. Tem a área de comunicação, a área de relações públicas, a área de comunicação interna e também ESG. Tá? Então, respondendo agora a tua pergunta só com essa primeira camada, quando eu migrei, essa área já existia. Compliance já existe na Mondelez há muitos anos. Como uma multinacional, então você tem toda a preocupação
principalmente nos Estados Unidos, mas Sim, na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Então, uma área muito robusta, a área de integridade. O departamento, na verdade, no Brasil se chama LIS, Legal, Integridade e Segurança. Então, você tem a parte propriamente jurídica, uma outra torre de integridade, que é onde compliance e privacidade ficam, e uma área de segurança, que é voltada à segurança patrimonial, enfim. Um outro tema também, que não está relacionado à segurança em HSE ou segurança trabalhista, né? Enfim, então, voltando. O grande ponto, eu acho que, primeiro, é uma área que já é robusta, que já tem seus controles há muito tempo, mas que a gente tem trabalhado para aprimorar, pensar diferente. E aí, fazendo gancho com a sua pergunta, embora não seja uma área de SG, não esteja dentro, quando a gente pensa no G, na governança, esse pilar, e até eu e o Paulo Samico, a gente fez um artigo junto sobre esse tema, como jurídico e compliance podem e devem auxiliar no desenvolvimento desse pilar de governança. Então, embora haja na Mondelez, né, e acho que com tudo que a gente vem ouvindo, é uma área estruturada específica para SG, há sim uma convergência entre as áreas, né? É necessário que haja uma convergência entre as ações, porque senão você vai estar trabalhando em silos para a mesma temática. Mas compliance não. Então, a minha mudança não está intimamente ligada, Nath, com essa grande onda de SG ou algo do tipo. Era, na verdade, uma área que já existia, né? E fazia parte também, principalmente, o que era novo era a área de privacidade de dados. Né? Porque até então era só uma política presa dentro vamos dizer, do guarda-chuva, abaixo do guarda-chuva de compliance, por um tema mais de segurança, cibersegurança, do que propriamente privacidade de dados. E com o tempo a organização evoluiu muito, primeiro pela GDPR, né? E por ser uma multinacional. Isso foi sendo cascateado, espelhado, até que o Brasil falou, não, a gente precisa agora com a LGPD 2018, 2019, ter uma área especializada para isso aqui. Né? Então, foi muito, acho que, não o SG, mas a parte de privacidade sim era algo novo e por isso que a organização resolveu criar uma área específica para compliance e privacidade. Migrando um pouco agora da conversa, que teve um ponto que eu acho que a gente tem que explorar isso aqui. Eu penso assim, principalmente pra galera que tá agora decidindo caminhos, né? Profissionalmente. Estamos sempre decidindo caminhos. Exato. Bem, bom adendo. Você tá há 10 anos na Mondelez, então você tá, no mínimo, há 10 anos dentro do mercado corporativo, né? Sim. Você está cada vez mais dentro desse cenário desde o começo. Então, eu queria entender, pelo menos, como funciona a sua cabeça na hora da decisão de escolher esse setor, esse nicho de atuação da prática jurídica. E por que talvez não a dinâmica de escritório? Você acredita... Qual foi o seu processo decisório? Quais foram os critérios, os indicadores que te fizeram bater esse martelo? Foi a experiência, foi a experimentação. Antes mesmo de trabalhar na Mondelez, eu fiz estágio no HSBC. Porque a sede do HSBC ficava em Curitiba, então porque Curitiba não é uma cidade com muitos departamentos jurídicos, né? Então você tem a maior concentração, São Paulo, Rio, alguns outros polos. Curitiba não tinha tantos departamentos, mas existia um departamento jurídico grande que era do HSBC. Eu já tinha trabalhado em escritório, tinha estagiado em escritório e lá tive minha primeira experiência com corporativo e me apaixonei, me identifiquei com primeiro o ambiente. Acho que, e eu nem pensava em trabalhar em compliance, mas a ideia de você ter pilares de integridade muito claros, isso era algo que me chamava atenção, né? Até e acho que eu não passei por isso, mas de alguns outros colegas que traziam experiências não muito positivas do ambiente de escritório. Eu acho que mudou muito de 10, 12 anos para cá. Acho que existe uma preocupação. Vem mudando. Dos meus colegas que seguiram carreira em escritórios de advocacia ou que criaram seus próprios escritórios. Então, naquele momento, para mim, foi o divisor. Eu tive a experiência de trabalhar em escritório, então, controle de prazo, montar petição, estudar o tema. Eu falava assim, cara, isso é muito bacana, me vejo fazendo isso, mas eu tô entregando para quem, por quê, qual que é o objetivo do negócio dessa pessoa. Então, quando eu trabalhei no HSBC e eu via o negócio mais de perto, o porquê daquilo, não simplesmente um parecer, que é super importante e não há demérito nenhum, não estou fazendo disso algo menor, pelo contrário, é extremamente necessário. Mas até para a própria organização também, que tá contratando serviço também, né? Exatamente. Só que para mim, eu falava, cara, eu não me vejo daqui a 10 anos, 15 anos com essa rotina de despachar,
sentar, pedir por favor para conversar com o juiz, alinhar Vossa horário Excelência com você. pra cá, Vossa Excelência pra lá, né? E aí me pareceu um caminho mais produtivo, mais alinhado com a minha personalidade, com as minhas competências, com os skills. Eu acho que isso é muito importante nessa fase. Se tem alguém que também está nos ouvindo agora, nos vendo agora, cara, tenta entender o quanto você consegue desempenhar bem algumas funções daquilo que você está pretendendo num determinado segmento, sabe? Então, poxa, não tem a oportunidade de experimentar. Analisa. Antes de você fazer esses passos de carreira, converse com as pessoas. Sempre tem alguém, um amigo, um conhecido, um vizinho, um tio, um parente, enfim. Para entender um pouco mais sobre o dia a dia e ver quanto você está fit, quanto você se encaixa com essas rotinas. Então, para mim foi isso. Assim, é uma diferença grande entre estar próximo do negócio, entender o porquê aquilo era efetivo. E a rotina de escritório era muito mais um negócio próprio do escritório, Perfeito. entregando, sabe? Então, Sim. para mim foi o divisor. Isso é perfeito, você falou, Cauã, porque assim, eu me visualizo muito no que você disse. E no último episódio que a gente teve com a Tainá, que foi muito bom, que a gente tá lançando hoje, inclusive, dia 28, eu falei sobre isso, que eu tinha visto uma pesquisa que todos os profissionais C-level, eles tinham como se fosse um nível de autoconhecimento mais elevado. E eu acho que tem total relação com o que você tá falando. Você consegue apurar muito melhor o que vai fazer sentido para você pessoalmente, o que é alinhado aos seus valores, que nada mais é do que você vai aplicar todo dia. E não tô nem falando valores no sentido ético ou moral, mas é valores assim, do que se comunica com você. E eu acho que você consegue ser um profissional muito melhor. Os meninos, eles têm um escritório, e eu e o Pedro, a gente sempre conversa sobre isso. Eu falo, Pedro, não me imagino dentro de um escritório hoje. Eu acho que isso não comunica tanto com a minha personalidade. Pelo menos no advogado que fica ali no front, né? Peticionando, fazendo interlocução com o juiz, eventualmente no Ministério Público, dependendo da área que você atua, etc. Mas eu achei perfeita a sua colocação, assim, e eu acho muito válido, sim, pessoal. Fazer uma reflexão interna, muito antes de fazer uma reflexão do mercado, fazer uma reflexão sobre si, né? Sobre como você pode se desenvolver, como você é. E aí depois, naturalmente, você coaduna isso com o mercado, que obviamente é importante. Porque senão a gente fica seguindo o mapa do sucesso alheio. Exatamente, Caramba, perfeito. exatamente. E o Gente, mapa vamos mudar da o nome do internet- episódio, tá? Agora virou. Não persigam o mapa do sucesso alheio. Perfeito, Isso na perfeito. internet cada dia fica mais evidente, né? Sim, o claro. cara que nunca Padrão, fez né? nada vende o curso de alguma coisa porque ele vende um sucesso Cara, dele, e você nem mesmo sabe que, se é verdadeiro. e mesmo que tenha feito, a trajetória que o cara Sim, né? vai Às vezes não vender coaduna com a sua, é né? diferente da trajetória que o cara necessária. Acho a trajetória necessária para o cara alcançar o sucesso, sim, sim, entendeu? verdade. Calçar Então- o sapato do cara, às vezes você não consegue. Não Nossa, necessariamente. com certeza. Tudo tem que ser encaixado. Eu acho que eu e o Cauã, pra quem tá ouvindo agora, a gente teve um almoço essa semana Eu tava pensando exatamente nisso. Foi o gancho da minha pergunta. É. Foi nessa conversa. Pensando exatamente E aí a gente nisso tava agora conversando pra falar. justamente isso, sobre vocação. E vocação não é... Nós somos 4 advogados aqui com vocações totalmente diferentes. Não é uma vocação técnica, é uma vocação de essência, o seu núcleo profissional, como você vai potencializar mais a sua atividade profissional na sua dinâmica de trabalho. Eu e o Pedro somos perfis completamente diferentes. Eu e o Cauã, a gente chegou à conclusão que somos perfis completamente diferentes. Completamente diferente. E Nath e Idem também, somos 4 pessoas diversas e que o segredo é encontrar complementariedade, na minha visão, para potencializar a organização. Eu e o Pedro no nosso escritório, nós 3 comandamos para o jurídico. Nós aqui com o Cauã, nessa roda aqui que a gente está fazendo aqui nessa mesa. Enfim, então encontrar esses ângulos em que as vocações vão estar mais potencializadas é o grande segredo. Sim. E aí, encontrar esse ângulo é o fundamental para tomar decisão sobre escritório corporativo, por exemplo, ou concurso Ou público. outras inúmeras Uma forma funções que você pode... agregar junto com aquela Exatamente. E desempenhar seu exercício jurídico, que eles são enormes. Eles não se limitam ao mundo corporativo, ao exercício dentro de um escritório de advocacia. Você pode empreender juridicamente, Exato. você pode dar aula, você pode... O jurídico é muito aberto o leque, né? Concurso, muito corporativo, escritório, Eu acho que muitas dar aula, vezes o mil problema coisas. das pessoas, eu senti isso quando eu estava me informando, é por ser muito aberto, Às vezes a pessoa se perde, não também sabe tem aonde isso. dar o tiro. Também tem Entendeu? isso. Isso também E aí é... foi legal ele ter falado que quando ele entrou no corporativo, a luz veio, né? Tipo, é aqui que eu me encontrei, encontrou. né? E é legal você ter trazido o nosso papo daquele dia do almoço, porque aqui, momento confissão. Mas uma das coisas que me fez acreditar e ter total certeza que eu não conseguiria fazer uma das funções no escritório de advocacia, que é captação de cliente, prospectar. Uhum. É algo que eu não conseguiria fazer. Eu acho que
todo profissional tem as suas características e tudo mais, mas hoje exige que você consiga se comunicar bem, que você saiba vender o seu trabalho, até para influenciar positivamente. Eu tô falando de uma organização, outros departamentos, seu próprio time. Eu falei assim, cara, isso é algo que eu não consigo fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive um desejo muito grande, e quem sabe em algum momento da vida eu vá desenvolver isso, de dar aula, ser professor. Independentemente, e na época até conversei com o Rodrigo, era pensando em história, filosofia, isso quando eu era muito mais novo. Quando eu cheguei na empresa, eu percebi que não é dar aula, não é ser professoral, mas desenvolver pessoas, principalmente jovens talentos, sempre foi uma preocupação muito grande para mim. Sempre foi um prazer muito grande. Então, acho que é isso, assim, sabe? Tentar entender quais são suas fortalezas, onde que você vai bem, potencializa isso. A gente, durante muito tempo, pensando em recursos humanos, tinha uma ideia de que, deixa eu fazer um mapa e volta pro problema do mapa do sucesso, onde você é bom, onde você é ruim. Ah, legal, mantenha o que é bom e vamos trabalhar para melhorar o que é ruim. Você colocava tanto foco nisso... que não potencializava o que era bom. O que era bom. Então, não significa se abster de se desenvolver, em ser melhor, em construir pontes para aquilo que você não tá tão apto ou que você tem espaço para se desenvolver. Mas ter o cuidado de desenvolver sem esquecer quais são as suas reais fortalezas e potencializar. Acho que a parte do desenvolvimento tá muito ligado a isso. Eu sempre fiz questão com as pessoas que trabalhavam comigo, porque tive bons líderes e boas líderes que sempre fizeram isso comigo, então... Também gosto muito de fazer esse papel no escritório, de treinar a pessoa, porque eu sei que a faculdade não é suficiente. Então você aprender na prática, você explicar com algum insight ali da prática, do dia a dia, como é que você pode fazer, seja num recurso, seja para achar mais no contencioso, ou no contrato, numa cláusula específica. Então essa parte eu também tenho muito forte lá no escritório, de passar a experiência, seja eu ou seja qualquer advogado com mais serenidade, para alguém que está mais júnior no escritório. E é uma ótima ferramenta de desenvolvimento para você. Sim, como dar aula, né? Pra você. Você tem que aprender bastante para você poder transmitir o conhecimento. É excelente. Eu também é um ganha-ganha muito bom, assim. Eu acho até o próprio discurso, a própria... o discurso por exemplo, do nosso escritório, a gente tem uma abordagem específica que a gente apresenta para os nossos clientes, que vai muito de encontro com o nosso DNA, né? E você trabalhar nessa formação das pessoas que estão hierarquicamente um pouco abaixo, fortalece esse discurso, lapida esse discurso dentro do formador também. Eu acho que é a troca constante na formação. Agora, voltando mais pro compliance... eu ia fazer isso. muito voltando mais pro compliance, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu já fiz algumas consultorias nessa área, mas não pratico mais. É outro sócio do escritório que faz isso. Mas uma coisa que eu observava muito nas empresas, e até nas que eu trabalhei, é como você faz o enforcement, como você aplica a sua política de compliance na prática. Posso fazer um adendo? Claro. Eu queria saber, na sua opinião, o quanto o DNA do negócio, da empresa, da cultura da empresa, influencia na hora de um plano de compliance. Vamos dividir aqui, que são... Perfeito. Deixa eu só complementar aqui a pergunta. Como que você aplica isso e quais são as dificuldades que você já passou, se você passou alguma dentro da mão deles, que você possa naturalmente compartilhar com a gente, por ter que aplicar alguma política que de alguma forma não estava sendo exercida por alguém de um nível, um CEO, um diretor, um gerente, que teve algum entrave ali que você teve que, como gerente de compliance, ter que lidar com aquela situação. Não, boa, vamos lá. Primeiro eu vou começar pela cultura, que é mais genérico, e vai manda. Vou rezar para não esquecer a tua pergunta quando eu chegar lá no vou anotar aqui pra você. Gomes, né? Vou abrindo parênteses, colchetes, eu chego. Mas enfim. Cultura, eu acho que a pergunta, ela tem de certa forma, ela tem quase que uma referência circular. Uhum. Por quê? Porque compliance influencia a cultura e cultura influencia a compliance. Boa. O que eu tô querendo dizer com isso de uma forma mais concreta? Quando a gente fala de programa de compliance, a gente tá falando de programa de conformidade, também já para fugir do primeiro estrangeirismo, né? E a gente tem que comunicar com uma população muito grande. Cultura só funciona se chega para todos. Senão não é cultura, senão você vai ter algo e subculturas, interpretações de uma cultura. Então você não tem uma única nação, uma única cultura. Para mim, isso está intimamente ligado a quando a gente estrutura um programa de compliance, tem alguns pilares. O primeiro deles, e aí já falando um pouquinho da tua pergunta, tá, Pedro? Você precisa ter um engajamento da alta liderança. Isso é muito importante. Se você não tem o engajamento da alta liderança,
e aí por alta liderança a gente está falando de uma presidente, de um corpo de diretores, você não consegue estender para média liderança, vamos chamar assim. Se isso não for efetivo, não cascateia, não chega para as posições mais júnior, enfim. Então, primeiro grande ponto, em qualquer curso, treinamento de compliance, você vai falar engajamento da alta liderança. Isso gera espelho, gera conhecimento. Né? Só que gera o conhecimento, a sensação de representatividade. Só que, por outro lado, você também tem que garantir que na ponta, lá com alguém da operação, que está começando hoje, ele olhe para o lado, e a pessoa não é necessariamente o CEO, não é o diretor, mas ele veja os mesmos pontos representados ali. Então, a representatividade, esse engajamento não pode acontecer só lá e não pode só acontecer aqui. Eu acho que o primeiro movimento é alta liderança, como qualquer mudança organizacional, e aí o pessoal de RH poderia falar com muito mais propriedade do que eu, mas existem uma série de estudos, uma série de pesquisas que demonstram que a melhor forma de você começar é justamente através do alto escalão das organizações para ir cascateando. Isso passa aí, na minha opinião, primeiro por linguagem, comunicação assertiva, direta, simples, que atinja todo mundo. Capacitação, treinamento, você precisa treinar as pessoas. E aí como que você treina? Você não pode ter um e-learning único para todo mundo. Porque quando a gente fala de compliance de maneira geral, as pessoas pensam em duas coisas. Quem trabalha em empresa, eu acho que assim, se fosse uma pesquisa imagética, o que as pessoas, o que vem em mente, viriam duas coisas, na minha opinião. Primeiro, treinamento e learning e código de conduta. Sim. E a terceira, que essa eu quero falar depois, que são as investigações. Isso eu quero ouvir também. Que é o ponto do compliance justiceiro, o compliance Robocop, o compliance que simplesmente aplica uma medida. Né? Então, para esses dois primeiros pontos, o treinamento e a comunicação, você tem que adaptar. Você não pode trabalhar com um único modo, um único meio. E os treinamentos e learning, como eu falei, que vem na cabeça de todo mundo, em boa parte das vezes, eles são um teste de leitura dinâmica. Então, você pega, a pessoa vai lá, bate, terminou o treinamento, legal. O que essa pessoa de fato aprendeu? O que ela vai colocar em prática? Como é que ela vai executar, de fato, para garantir a mudança da cultura? Porque se a pessoa não aplica, não funciona. Um exemplo disso é show do Coldplay. A gente está tendo o show do Coldplay hoje aqui. Tem a questão das pulseirinhas. Eu não sei o quanto vocês têm acompanhado isso, tem lá um percentual. Aquilo é um teste de integridade. Sim. No fim do dia. O quanto cada um entendeu, o quanto cada um viu o que estava lá, tem um momento antes do show em que eles passam um vídeo explicando, falando da importância e tal. Então você tem um treinamento, você tem uma linguagem. Será que funcionou para todo mundo? O quanto isso de fato é preponderante para as pessoas entregarem ou não a pulseirinha no final do show? Então, passa por esse cuidado com a linguagem, tanto em comunicação quanto em treinamento, para de fato cascatear, transformar no dia a dia e gerar o começo, acho que é a primeira grande onda da cultura. Só que aí você vem para o segundo ponto, e aí acho que vem... Agora cheguei na sua pergunta, Pedro. Que é, você treina, você capacita, você comunica, e não comunica uma vez, você tem que estar sempre comunicando, reforçando, compliance é todo dia, conformidade é todo dia. Só que você precisa garantir que você tem a política, ou o código de conduta, ou as políticas, você tem o treinamento, você tem comunicação. Se algo dá errado, você precisa garantir que exista fiscalização, que exista acompanhamento contínuo, que se algo sai errado, esse fato vai ser analisado por um grupo, e aí, a depender do tamanho de cada empresa, esse grupo vai ser maior ou menor, vai ter mais ou menos ferramentas, mas você vai conseguir analisar esse caso e adotar uma medida que seja uma medida que traga educação e, ao mesmo tempo, que puna, porque a gente precisa punir quem age contra as políticas e contra a cultura da organização. E para que isso funcione, você precisa de uma outra coisa, que é um canal de denúncia que funcione. E as pessoas precisam confiar no canal de denúncia. As pessoas precisam, de fato, entender que aquilo é confidencial, que se ela abrir uma denúncia anônima, ela não vai sofrer retaliação, que alguém ou algumas pessoas vão analisar e investigar aquilo com todo cuidado, com toda a imparcialidade, partindo de uma matriz, porque você tem que ter uma matriz também, não são só as políticas, mas quando você aplica medidas disciplinares, medidas corretivas, você precisa partir de uma base. E é claro, tem o apoio do time trabalhista, o apoio do time de integridade, o apoio do time de risco, enfim, aí você vai construindo. E aí o ponto é, mas e se eu tenho alguém do alto escalão?
E se eu tenho alguém da média liderança, né? Um gerente, por exemplo, o que eu faço? Se eu tenho a alta liderança participando ativamente desses comitês, tá? E aqui eu posso dar um exemplo da Mondelez. Existe um comitê de medidas disciplinares. Ele é formado pelo presidente da organização, pelo diretor jurídico, diretor de RH, enfim, outros membros da alta diretoria da organização no Brasil, e avalia-se cada caso. Cada caso que tem um potencial risco para a organização, que foi investigado, analisado, ele passa por esse comitê. Então você garante, primeiro, a confidencialidade, você tem um canal que funciona, você tem uma investigação imparcial, que normalmente deve ser conduzida por grupos terceiros, que não o grupo do negócio, e aí tem aquela discussão, pode ser do jurídico, não pode, melhor que não seja, porque você tem as linhas de defesa. E aí são outras discussões em compliance. Mas acho que o grande ponto é esse, Pedro. Quanto mais alçadas, quanto mais você consegue trazer de fato a alta liderança para dentro da discussão, mais fácil é para você gerir um processo como esse de maneira realmente imparcial, porque senão você vai sofrer algum tipo de influência. Perfeito. Foi engraçado você falar isso, porque o caso que a gente... Na verdade, o que acontece? Essa empresa, a gente faz os contratos deles. E aí, conversando com o diretor jurídico da empresa, ele mencionou para mim o caso que estava tendo que envolvia essa questão de, vamos dizer assim, descumprimento da política de ética lá da empresa de compliance. Resumidamente a pessoa da qual ela queria fazer uma denúncia, ela teria que se reportar à pessoa que teve problema com ela. Ou seja, não ia funcionar em absolutamente nada. E aí, conversando com ele, eu falei, mas vocês têm algum canal que você pudesse fazer? Tipo uma ouvidoria interna que fosse completamente isenta e que a pessoa fosse anônima no depoimento? Aí ele falou, não, a gente não instituiu isso. Eu falei, então, de repente é um caminho para você seguir. A consultoria começou assim. Eu falei, cara, acho que de repente era um caminho que você podia seguir, porque se a pessoa, ela sabe que ela vai ter que fazer algum tipo de denúncia para quem ela tem que reportar e que fez aquele ato contra ela, o que adianta ela reportar? Óbvio que ela não vai fazer a denúncia, óbvio que isso vai morrer, e você tem que saber se isso é uma questão que você tem que tratar internamente para reverberar dentro da empresa, ou se você simplesmente vai usar isso como um marco zero para começar a adotar medidas que sejam efetivas no controle da política interna da empresa. E aí eles estavam criando um canal, como se fosse uma ouvidoria, ainda bem que não tinha água, como um canal com ouvidoria completamente anônimo e que não estaria linkado a nenhuma área específica. Assim, seria como se fosse um departamento completamente independente para apurar o que pudesse estar tendo de violação ali dentro. A gente teve um caso recente que tomou muita notoriedade, foi a questão lá na Globo, né? Do Márcio Smelling e Dani Calabresa, que foi que, fora o vazamento da notícia na mídia, a aplicação de tudo que aconteceu internamente na Globo foi originada num programa de compliance da Globo. Mas, salvo engano, a denúncia dela, ela não foi uma denúncia por uma hotline dentro de um canal de denúncia eventual que a empresa tem. Não, mas foi no compliance interno da Globo. Depois eles apuraram, mas eu acho que a denúncia dela, a princípio, ela já foi uma denúncia fora da empresa. Não, Nath, eu vi a entrevista, eu vi a entrevista da Dani Calabresa Ela no Metrópolis, dentro. foi Ela interno, e vazou. E vazou porque, enfim, tá falando de artistas, Globo, etc. E, enfim, posteriormente tomou a proporção que tomou. Mas Esse caso deu alguma coisa ou não deu nada? tá em tramitação O processo ainda. ainda tá Até na Globo já foi, né? O processo Márcio ainda tá Smelling tramitando. foi desligado por motivos de conduta fora do código de conduta. E agora a questão judicial são outros 500, mas dentro da Globo tá resolvido já. Não, eu pensei que eu não sabia. Isso me remete a uma questão. Quando você tem uma denúncia, e, por exemplo, dependendo, eu acho que tem denúncias que envolvem sistemas. Eu tenho uma amiga que ela trabalha no compliance de uma empresa de varejo. Então, determinadas denúncias, elas envolvem um comportamento ou uma estrutura ali dentro que exige uma investigação mais robusta. É comum ou faz mais sentido você chamar uma equipe terceirizada para realizar essa investigação, ou faz sentido a área interna de compliance absorver essa investigação? Isso vai depender muito do tamanho da empresa, né, Nath? E da capacidade financeira que ela tem para poder arcar com isso. Claro. E aí, verdade. só um comentário, acho que do que a gente estava falando antes. Muitas empresas dizem, eu não tenho condição de gerir, de contratar um sistema de canal de denúncias anônimo, terceirizado. Cara, eu já vi exemplo de empresas pequenas, pequena, média empresa, que a solução foi colocar uma caixinha simples, com um cadeado,
que uma pessoa... Igual aquelas clássicas das clássicas antigas. num espaço que é um espaço que algumas pessoas... Que todo mundo tem acesso, mas que não é frequentado por todos, para que se alguém precisar num momento de privacidade, para que ninguém perceba que a pessoa ia lá e deixava a sua denúncia. Então, eu acho que o grande ponto também do teu artigo sobre inovação e tudo mais é ter esse cuidado. É super bacana se a empresa puder contratar um serviço, um canal de denúncia terceiro, uma empresa que vai trabalhar com isso à parte. Sim. A organização só vai receber o dado fino, sem nem o ID da pessoa É que isso. subiu a denúncia. Maravilhoso. Mas existem alternativas para você Sim, conseguir internas. colocar no dia a dia algum tipo de ferramenta. Com certeza. E aí, Nath, voltando para a tua pergunta, eu acho que o melhor do cenário, estado da arte, realmente você ter grupos especializados. Dentro da empresa. Dentro da empresa ou fora, você pode contratar um terceiro, mas que não estejam vinculados à estrutura jurídica ou à própria estrutura do programa de compliance, ou à auditoria ou risco, porque você está falando de uma outra coisa. Quando a gente olha a estrutura de grandes empresas, normalmente elas têm um time de compliance e abaixo desse time de compliance você tem células de investigação. Uma célula especializada em investigação de relação de trabalho. Uma célula especializada em investigações especiais, que normalmente é fraude. Banco, quase todos têm uma área especializada para fraude financeira. E assim por diante. Por quê? Porque você tem um nível de especificidade e carece de uma expertise da pessoa que está investigando, porque alguns dos casos que chegam em compliance não são tão simples para serem identificados. Então, você tem que ter na ponta alguém também muito qualificado para identificar. Então, eu acho que sim, Nath, quanto mais especializado, mais individualizado e quanto mais desconectado esses grupos de investigação estiverem de qualquer outro departamento ou da própria organização, quanto mais independente eles forem, mais você está garantindo a independência da investigação. Perfeito. Como qualquer órgão investigativo. A gente pode fazer um paralelo aqui para facilitar com a Polícia Federal, com qualquer polícia estadual. O nível de ingerência que você tem, quanto maior a distância, menor a ingerência. Quanto mais próximo de uma estrutura, maior vai ser a ingerência. Então, acho que não tem certo e errado. E aí os puristas do compliance vão me apedrejar falando isso, mas eu acho que parte muito do melhor que se pode fazer, né? Então, se você tem uma estrutura muito pequena, se você conseguir pelo menos que a pessoa do RH seja essa pessoa, que por vezes é um canal independente, ou que as pessoas procuram, que já se sentem confortáveis. E esse é um outro ponto também, que a gente fala muito de canal de denúncia, mas às vezes as pessoas não se sentem à vontade. Sim. Mesmo com comunicação ostensiva, com comunicação assertiva, com linguagem clara, por pílula, por vídeo, por WhatsApp, a pessoa não se sente à vontade. Mas ela conhece alguém do time de RH, que ela já conhece há anos, e que ela se sente à vontade para tomar um café e abrir a situação. Nossa, curioso. Então, isso. por isso, em boa parte das empresas, o time de RH e o time jurídico, e aí depende muito da organização, são também colocados como embaixadores, e não embaixadores do programa de compliance, mas representantes, possíveis canais. Bacana. Quase como uma responsabilidade do próprio papel, entende? Sim. Aham. Se você faz parte do time de RH ou do time jurídico, você também tem como função, no fim do dia, atender a uma solicitação ou uma conversa, alguém que está precisando de ajuda. E você vai fazer esse reporte. Você, como RH, ou você, como jurídico, vai colocar essa denúncia dentro do canal adequado. Mas por quê? Porque a gente tem essa dificuldade. Por vezes as pessoas não se sentem à vontade. Por mais confiável que os canais possam ser. Desculpa, Pedro. Rapidinho, essa questão da caixinha que você falou é engraçado falar porque isso. existe um órgão público que eu conheço, que obviamente não vou citar o nome, que começou a ter uma notícia de assédio e não tinha nenhum canal estruturado. O que eles fizeram? Eles fizeram uma caixinha na entrada pra você poder botar ali a denúncia e foi apurado e tal. Enfim, isso desenvolveu legal. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque quando eu estava tendo conversas sobre implementação de compliance dentro da empresa em que eu trabalho, etc., isso fica no meu guarda-chuva e tal. E aí eu falando, nossa, mas eu tenho que entender budget, etc. Gestão, né? E aí eu conversando sobre a instituição de hotline e tal, aí conversando, aí na conversa a gente falou, a gente pode criar um e-mail independente que chegue em alguém. Muitas vezes, assim, a solução dentro de uma empresa, ela pode ser criativa no sentido de você inovar, mas trabalhando com o básico. Exato. A gente não precisa criar uma coisa... Formulário online. Exatamente. Com resposta forms anônima. ali, exatamente. Bem tranquilo, sabe? De um jeito
Porque às vezes a gente acha que para implementar determinadas questões, você tem que ir muito alto, ter um Sim. budget muito alto. É. Agora eu tô falando só pra galera que trabalha com empresa, tá, gente? Não necessariamente, não necessariamente. E entra um ponto, assim. O quanto você acha, e é uma pergunta, enfim, reflexiva. O quanto você acha que o compliance, ele é uma área-chave dentro de uma empresa? E o quanto você acha que, por exemplo, agora a gente vem num cenário econômico mais difícil, a gente está com uma inflação muito alta, uma taxa de juros muito alta, o dinheiro no mercado secou um pouco. O quanto você acha que essa falta de circulação de dinheiro, a princípio, em 2022, um cheiro de crise, pode afetar esse tipo de área? E o quanto não deveria afetar? Por que não deveria afetar? Só uma dúvida, Nath. Você diz no sentido de afetar o budget ou afetar a vida das pessoas e isso gerar mais casos? Afetar o budget de, eventualmente, Tá. uma empresa precisar enxugar custos e ela vai, eventualmente, enxugar determinadas áreas que não sejam, tipo, core da empresa, né? Sim. Perfeito. Eu acho que compliance deveria estar em todos os controles de budget, controles orçamentários como uma área-chave. E aí tem voltando aqui, quando a gente fala da palavra compliance, que significa conformidade, tem uma explicação, e eu nunca me aventurei a tentar explicar de outro jeito, porque eu acho maravilhosa e eu sempre uso a mesma, que é uma explicação do professor Mário Sérgio Cortella. Ele fala, né, o que é conformidade? Então ele dá o exemplo de você pegar uma garrafa d'água, com 500 ml, com 200 ml, ela vai estar naquele formato daquela garrafa. A partir do momento que você coloca os mesmos 200 ml de água dentro dessa xícara, a água não deixou de ser água, mas ela assume uma outra forma. Então, quando a gente está falando de conformidade, é isso. É estar conforme um determinado ambiente, estar conforme um determinado objeto, enfim. E por que eu estou falando isso? Eu tenho a nítida sensação e a percepção, Nath, de que nos últimos anos, seja pela agenda de ESG, seja por toda a necessidade que a gente tem de falar sobre diversidade, equidade e inclusão, ambas as agendas não se dissociam do compliance. E compliance não se dissocia dessas agendas. Elas são agendas que você precisa trabalhar em conjunto. Você não consegue falar de trabalhar para trazer equidade, inclusão de gênero, se você não olhar para a lei. Para PCD é a mesma coisa. E aí você começa a trabalhar em outros pontos, que é o quanto eu quero ter uma organização que ela tem um código de conduta, ou um código de ética, que alguns lugares chamam assim. Tem lá suas políticas, eu coloco um e-mail para receber as denúncias, eu não apuro nada, eu digo que eu tô ótimo em diversidade porque eu criei representatividade, mas não tenho proporcionalidade, que são coisas absolutamente diferentes. Claro. Com certeza. E aí a gente começa a trabalhar no diversity washing, o compliance washing, qualquer washing que a gente possa pensar. Então, para mim são 2 pontos, Nath. Primeiro, para as grandes organizações, isso tem que estar no pipeline, tem que ser algo considerado no momento de definição de budget, de verba, porque não é uma área que pode ser cortada. O risco reputacional é muito alto. A gente sabe, ainda mais hoje, com o caso que você acabou de falar, né? O caso da Dani Calabrese e do Márcio Smelling. O dano reputacional disso é muito alto. Primeiro, o dano à pessoa. Perfeito. Que é o primeiro ponto em qualquer discussão. As pessoas, né? As pessoas, na Foram verdade, porque várias. não foi só Uma a coletividade. Dani Calabrese. Então, o primeiro ponto é você conseguir cuidar das suas pessoas. E isso é o que há de mais valioso em qualquer organização. Segundo ponto, o risco reputacional que isso gera. Eu não sei qual que foi o impacto para a Globo em termos de anunciante, para um determinado horário. Eu sei que ele já não tem uma faixa de humor e tudo mais, mas pensando em outros segmentos, pensando em outras empresas, e tem outros tantos exemplos por aí, o quanto, às vezes, algo super pequeno, que parecia pequeno, mas que é extremamente delicado, extremamente ofensivo, seja para uma pessoa, seja para um grupo, questão étnica, racial, como eu falei, de gênero, inclusão para PCD, enfim. Tudo isso, ele gera um risco reputacional tão alto, mas tão alto, que essa conta, Nath, no fim do dia, é muito mais barata se você investir num programa que seja um programa seguro, um programa que seja robusto, um programa que você tenha, de fato, organização engajada, que, poxa, não, vamos cortar aqui X para acabar com... Não acabar, né? Mas para reduzir esses custos aqui no programa de compliance que a gente está precisando enxugar. Então,
me parece uma economia que num curto espaço ela vai se mostrar inadequada, é uma economia que gera prejuízo. E eu acho que principalmente quando a gente falou de cultura, se você tem o foco nas pessoas, e a gente sempre fala, né, organizações que são focadas no consumidor, nas suas pessoas, e por pessoas eu estou falando dos funcionários, dos colaboradores, se você de fato leva isso a sério, você não tem como cortar compliance. Sim. Compliance não pode ser um faz de conta, como diversidade não pode ser um faz de conta, como ESG não pode ser um faz de conta. Porque pior do que você não ter esses programas é você ter um programa de faz de conta sobre isso. É o Washington. Porque é o Washington. Voltamos pro Washington. Voltamos pro Washington, exatamente. É você falar, eu sou 100% sustentável. E aí, em algum momento, você percebe que não é bem assim. Inclusive, a gente fez um episódio sobre compliance, eu não lembro agora, salvo engano. ESG, desculpa. Salvo engano, é o episódio 18, que a gente aborda isso, e a Nath foi muito bem encontrar um artigo, um texto de um grande gestor de fundo de investimento, da BlackRock. Mas correto? era isso, esse era meu ponto. Na realidade, como a gente focou em compliance, eu ia deixar as questões de macro, focando só no compliance, no Na parte do G. mesmo. A BlackRock, nesse ano que a gente tinha feito... perdão. Nesse ano que a gente fez foi ano passado, em que a gente fez esse episódio, a BlackRock, que é uma gestora, o CEO da gestora, ele fez uma carta, ele faz uma carta aos CEOs. E nessa carta ele focava muito sobre a importância do ESG, etc. Uma carta muito interessante. Na carta desse ano, ela já vem com um tom diferente. Porque o mercado, ele tá... As pessoas do mercado, elas estão... Tá um momento mais difícil, um momento mais árido. Então, a carta dele esse ano... E aí foi interessante, eu nem ia puxar esse gancho, mas... A carta desse ano, se vocês quiserem ver também, a carta é só jogar no Google, BlackRock, acho que a carta tem em português. Ele já não fala mais dessa forma. Ele já é muito mais... O mercado ficou árido, falta dinheiro, juros altos, inflação... Não é uma questão... Não é só uma questão dos Estados Unidos nem do Brasil. É um fenômeno mundial. Sim. E ele já começa a fazer, talvez essa... Não dessa forma. Ele lê uma carta para entender. Mas ele já tira da luz, como ele tinha colocado no ano anterior. Entendi. Então, até fazendo um paralelo entre o episódio que a gente gravou, deve ter sido no primeiro semestre de 2022. Provável. E esse episódio agora... Desculpa, gente. O tom... do CEO de uma gestora, então é um cara que está avaliando a empresa, o desempenho da empresa, ele não está... Talvez ele não esteja falando da forma como você está falando, que isso tem a ver com os valores, a qualidade dos funcionários, você ter diversidade, e uma diversidade que seja proporcional, já é um outro tom, entendeu? Já fala de um outro jeito. Uma coisa muito legal também, gente, que eu vi, que comunica um pouco com isso, e faz um advogado do diabo em relação à aplicação do ESG como um todo, não só na área de governança, focada em compliance, que eu acho que do ESG é o ponto, talvez, corporativo, assim, mais imediato, que todo mundo precisa lidar, qualquer nível de empresa, é um vídeo do Damodaran, no Brazil Journal. O Damodaran, ele é o pai do valuation, ele dá aula na NYU, então os economistas estudam ele, então ele é uma referência. Ele já fala do ESG, já afasta. Mas veja bem, uma outra perspectiva. O cara é economista, ele faz uma outra análise valuation de empresa, né? Uma empresa, ela tem diversos fatores. Não só, no fim das contas, o valuation dela, que são índices econômicos. Mas por isso que eu te fiz essa pergunta também. Mas acho que é uma questão, assim, para as empresas hoje, quando você pega determinadas áreas em momentos mais economicamente mais difíceis. Eu acredito também, por exemplo... Remetendo até outro episódio, a gente falou de alguns casos que aconteceram com relação ao Kanye West e o Kyrie Irving. As empresas cortaram na hora. Sim. Pode ter aí do outro lado, né? Falando de outra forma, do outro lado claro. da ponta. Inclusive, gente, vamos voltar à Globo. A decisão da Globo com relação ao aconteceu no Big Brother, com o MC Guimê e o cara de sapato. Patrocinadores estavam preço. Fala-se, né, que patrocinadores bateram na porta da Globo e falaram: tomem uma decisão quanto a isso. Eu não quero ter minha marca vinculada a um programa que vai, enfim... ser omisso com relação às ações que foram feitas. Isso com certeza é uma decisão também que bateu na porta do comercial e do compliance. E de outra forma, acho que o Cauã, de repente, pode até agregar sobre isso. A gente pega a Natura, que é uma empresa que é uma empresa que faz um marketing muito positivo de acordo com as ações que ela tem
E aí você pode pegar o ESG e focar em governança muito forte. Então, é uma empresa que dá uma credibilidade para o público. Isso não é uma coisa que necessariamente os juristas falam ou quem orbita no universo jurídico. Que a Natura tem um bom trabalho. E aí, quando elas pegam, às vezes, só diversidade, que está ali num raminho, todo mundo fala. O consumidor final fala. A moça que vai no shopping comprar um shampoo, ela também fala, nossa, a Natura é uma empresa bacana. Então, isso funciona muito positivamente para o consumidor. Não, né? com certeza. O quanto você acha, Cauã, que a reputação, como você estava falando na parte de compliance, a reputação de uma empresa e aí o aspecto comercial de um patrocínio ou de alguma coisa influencia e interfere na política de compliance? Eu acho que na política pouco, né, Pedro? Porque, e aí a gente está falando de programas estruturados. Eu acho que é muito a questão da ação, né? A velocidade que algumas ações são tomadas. Eu acho que isso... nunca passei por uma situação como essa na minha carreira, então estou falando de maneira abstrata, olhando para fora. Eu acredito que influencie muito na velocidade. Ou para locais, espaços e empresas que de fato não têm um programa nenhum. Sim, que é só para inglês ver, né? E aí, Money Talks, e é isso, amanhã eu quero. E A decisão, amanhã não, a decisão hoje, até o horário e tal. Né? A gente. Podcasts passaram por isso recentemente, não tão recentemente, mas a gente viu algo parecido e uma pressão muito grande para uma tomada de decisão muito rápida. Então, para onde o programa já existe, Pedro, eu acho que é muito fazer o certo. E sempre é o mantra de qualquer programa. Então você já tem que fazer. Você tem um dever. Se tiver estruturado, não chega a esse ponto. Né? Eu acho que não, porque o próprio sistema se encarrega de tomar essa ação. Por vezes, aí eu não sei qual é a robustez de cada um dos programas. Essa pressão pode influenciar uma tomada de decisão mais rápida, a velocidade, mas não a decisão em si. Porque senão você tem um problema gravíssimo que é você tomar uma decisão fora da sua matriz, fora do desenho do seu programa. E aí você está sendo injusto com uma série de outras pessoas dentro da sua organização que podem ter tido uma outra medida para o mesmo fato. Então vamos supor, você tem um mesmo fato que acontece, só que um fato é noticiado e cai no UOL, na Folha, onde quer que seja. Para aquele fato, você tinha aplicado uma suspensão. Mas porque aquilo tem uma repercussão, vem um cliente, vem um patrocinador e fala, não, eu quero demissão, desligamento hoje por justa causa. Imediato. Peraí, mas cadê sua matriz? Cadê a base pro seu programa de aplicação de medidas disciplinares? Esse, para mim, que eu acho que é o grande ponto. Ou seja, estando bem estruturado, incutido na cultura da empresa, você mitiga consideravelmente a chance dessa interferência. Agora, se você não tem nada e alguém grita, fala desligamento, na outra mão você já está assinando a decisão da pessoa. É verdade, faz sentido. Claro, óbvio. O que eu faço aqui? Com quem que eu falo? Você não tem processo. Para desligar qualquer pessoa, essa é uma decisão que não passa por um único departamento, uma única área, um único investigador. Isso é um fluxo de análise e aprovações. Você tem que mitigar riscos, você tem que entender os riscos. Com a área trabalhista, estamos fazendo certo. Ainda que esteja na matriz, para esse caso em específico, vamos analisar o que a legislação fala. Tal. Então, para mim, Pedro, é muito a velocidade, talvez, mas quanto menos estruturado é o programa. Perfeito. E agora, onde não há, aí qualquer coisa acontece. Qualquer e aí, coisa volta lá no que você falou no começo. Barata voa. E a chinela voa, né? E aí, volta ao que você falou no começo. A importância também de você ter as áreas integradas, porque aí você vai participar. Se chegar esse momento, você vai ter que ter o trabalhista estando ciente, o jurídico ali do processo. O RH tem que estar e isso tem que estar desenhado antes. Sim. Porque no momento de crise, você não vai estruturar o processo. Então, exato. E aí é uma coisa que a gente acabou... Ou você não vai mudar a regra porque é um gerente, alguém lá em cima. E aí você está falando da influência interna, que é outro ponto que a gente já comentou. A gente acabou não falando sobre isso, mas a primeira etapa de qualquer programa de compliance no momento do desenvolvimento, de você desenhar um programa, é mapeamento de risco. Você precisa entender quais são os riscos. Senão você vai criar um programa tabajara. Você vai pregar um programa que funciona em outro lugar e aquilo que a gente falou de conformidade, cada empresa é uma caneca diferente. E você vai colocar para aplicar, não vai funcionar. Então, assim, mapeamento de risco é essencial justamente para identificar os pontos e construir processo. E no momento que você cria esses processos e esses fluxos, vai ficar muito claro que para aplicação de uma medida vai ter compliance, controles internos, time de investigação especial, trabalhista, enfim, você desenha isso. Qual que é o nível de acesso à informação que cada um vai ter? Porque eu preciso garantir a confidencialidade. Então, se eu estou colocando muita gente, as coisas começam a se conversar. Eu tenho o pilar que é a confidencialidade. Se eu tenho muita gente no processo, como é que eu garanto a confidencialidade disso? Labor não precisa saber o nome da pessoa.
Não precisa saber a área. Verdade. Claro, dependendo do fato, da situação, Sim. a pessoa vai inferir, mas, né? Você tem que trabalhar cada uma dessas camadas. Então, mapeamento de risco é o primeiro passo. Depois vem o engajamento da alta liderança, vem junto, né? Mas eu digo assim, na construção de processo, a ação ativa da alta liderança, vem quando você tem um mapa de risco. Para dizer, olha, preciso da ajuda do... Vossa Senhoria é diretora da área tal. Preciso da sua ajuda com isso. Vem controles internos, e aí também acho que vem um ponto importante. Algumas organizações trabalham com estruturas de risco. E aí você tem auditoria interna, controles internos e uma área de compliance. Outras empresas têm compliance separado. Outras empresas têm compliance com jurídico. Enfim, depende muito de cada organização, principalmente de estruturas globais e como isso acaba sendo cascateado localmente. Mas um ponto é, você sempre vai trabalhar ou com controles internos ou com uma empresa externa de auditoria, e a gente está falando de médias, grandes empresas, para poder fazer esse mapeamento e construir os processos. Porque se você construir o processo só para o compliance, a coisa também não vai funcionar. Você tem que entender as áreas, tem que entender do negócio. Voltamos para o ponto de entender o negócio. Porque DNA, senão, né? Senão não funciona. Exato. Senão não funciona. Gente, é tanta informação boa que o Cauã falou aqui que eu tô aqui, ó, só ticando. Mas, se vocês quiserem ver mais o Cauã, sabe onde é que ele vai estar? Vocês não sabem onde é que ele vai estar, mas eu vou dizer. Ele vai estar na Future Law Experience, que vai rolar no dia 27 de abril, em São Paulo. E sabe quem também vai estar lá, gente? O Manda pro Jurídico. Essas carinhas aqui também vão estar lá. E para ajudar todo mundo a se ver lá, o Manda pro Jurídico e a Future Law, nós fizemos uma parceria. Então, todos os seguidores do Manda pro Jurídico, e não seguidores também, podem usar um cupom para comprar e estar nessa feira, que vai ser incrível. Dado as pessoas incríveis, vocês estão vendo aqui que a gente traz. O cupom é MPJ30FLX. Então, quando você for fazer sua compra, você pode colocar lá MPJ30FLX. Você vai ter um desconto de 30%. E você vai poder estar lá para fazer essa troca pessoalmente, para poder trocar com a gente. A gente troca virtualmente, mas trocar presencialmente é muito bom também, né, gente? Exatamente. E, enfim, o Cauã vai estar lá e com certeza o Cauã vai estar lá, Paulo Samico vai estar lá, Bruno Feigerson vai estar lá, todo mundo, a Tainá vai estar lá também. Claro. Então, todo mundo vai estar aqui concentrado e acho que, cara, se vocês forem por nós, nos procurem lá, né, Cauã? Mas tá acabando já a nossa conversa? Infelizmente, que é 1 hora já ali, uma ó. hora. Gente do céu, Vai como rápido, fala? né? Como Como... fala? Não, e parece que a gente não falou nada e tem que falar muito ainda, né? Meu Deus, muito Ah, bom. 1.0 sim, mas vai ter o 2.0 Vai ter o 2, depois. é Não, só com você certeza. falar. Rodrigo, Tô no estou Rio. no Rio de Janeiro. Desci no Sinão de Dumont. Eu vou fazer vou mover esse mundo aqui pra fazer o 2.0, porque tem muita coisa. Inclusive, tem muita coisa. Eu tô olhando pra essa Inclusive, pauta. Mas teve muita resposta aqui que você deu. Sim, que abarcou sem várias já coisas. tá Muito bom. respondendo a resposta. É que a gente não combina, né? pergunta. Deixar claro isso. Exatamente. A gente gosta de efeito surpresa. Efeito surpresa aqui. Mas os convidados são tão bons, gente, sem brincadeira, né? Parece que eu sou uma puxa-saco. Talvez eu seja um pouquinho mesmo. Mas eles são tão bons que eles vão responder e eles já respondem tudo, eles estruturam, eles já ajudam a gente, porque eles já linkam na próxima pergunta. É porque é o que eu sempre falo aqui, né? É a tal da bolha que a gente vai construindo virtuosa, que a gente vai trocando conhecimento e mal ou bem acaba tendo uma sinergia, um entrosamento natural, porque a gente pensa da mesma forma. A gente quer levar a advocacia, o mercado, o mundo corporativo, o mercado, para um caminho que a gente entende como positivo. Então, muitas vezes, né, Cauã, eu acredito que a gente encontra interseções muito, muito fáceis nos nossos discursos, correto? Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que é isso. E esses espaços são os espaços que a gente fomenta, constrói, cocria e é isso que a gente tem que fazer cada vez mais, né? Seja nas feiras, seja através das redes, que são um aproximador de pessoas para a gente trocar, conhecer mais e se ajudar. Que eu acho que é isso. Perfeitamente, muito bem, muito... Nossa, nas redes, adorei quando você falou assim, porque me deu um gancho que eu tenho que pedir para vocês pela última vez hoje, tá, pessoal? Nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além das plataformas de áudio e vídeo, Manda Pro Jurídico Podcast, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, tá bom, pessoal? Cauã, mais alguma coisa a ser compartilhada? Nossa, que tá vindo a sua mente brilhante. Bom, brilhante é a gentileza de vocês, a generosidade de vocês desde o convite. Acho que eu vou pegar o gancho da Nath, que falou sobre departamentos de compliance ou áreas de compliance que estejam sofrendo algum tipo de corte. Onde que tem uma câmera aqui para olhar? Aqui, Essa ó. aqui, ó. Aqui, ó. Colegas do compliance que estejam vivendo isso, resistam. A gente tem uma missão muito importante dentro de todas as organizações e eu acho que é um papel
independentemente da tua formação, jurídica, contabilidade, finanças, enfim, dentro do compliance tem os mais variados. Uhum. Então, trabalhe sempre pensando, acho que, nas pessoas e na cultura. Isso é o mais importante. Perfeito. Perfeito. Pô, arredondado. Fechou. Gente, eu vou ouvir de novo esse episódio, vou só anotando, porque só anotando. Gente, se você anota esse podcast de hoje, você consegue começar a conversar sobre estruturar uma área de compliance. A quantidade de insights que tivemos hoje foi muito bacana. E não tem filosofia, né? Tudo na prática, Na né? prática, total. E, pessoal, faltam muitas coisas para serem respondidas, mas o Cauã vai voltar aqui na próxima oportunidade. Com certeza, ele é o nosso CEO de compliance. Embaixador. Embaixador do compliance. Gostei. Embaixador do compliance. Embaixador do compliance. A gente vai criar um código de conduta. Exatamente. Para o pessoal parar com a bobeira aqui. Ah, então não vai passar esse código. Não será aprovado. Olha a influência, olha a influência. Olha, o C-Level aqui nossa atrapalhando. Olha, o alto escalão da empresa não está comprado. Não está comprado. Pessoal, brincadeira da parte. Episódio muitíssimo bem entregue. Cauã, pra variar. Como eu já esperava, foi incrível. Gente, o Cauã é maravilhoso. Melhor, ele transmite uma paz. Assim, eu, Rodrigo e Pedro, a gente é ligado no 440. Ele transmite uma paz. É verdade. Gente, Conseguiu baixar nossa... consegui. Aqui, ó, o mantra. Teve uma hora Aqui, teve uma hora que eu falei até baixo. Eu falei, gente, eu tenho que conviver mais com pessoas como o Cauã. Não, obrigado, gente. Obrigado de novo pelo convite. Foi uma delícia o papo. Foi bom. Foi muito E legal. contem comigo sempre. Não, Mas só complementando, é porque ele consegue ser calmo sem ser lento. Isso! O lento me incomoda. Isso é verdade. Ele é calmo, mas ele é acelerado. Assim, no raciocínio dele, entendeu? Eu ainda ganhei uma sessão de terapia de graça. Gente, vai acabar agora, vai começar a análise com o Dr. Pedro aqui. É um outro momento agora. Por isso que acaba agora. Sabe aquela coisa do RH? DISC? Então, ele tá analisando. Ah, é verdade, o DISC, sabe, aham. Ele tá analisando. Dos perfis comportamentais. Exatamente, perfis comportamentais. Rapaziada, olha os meus olhos aqui, pessoal. Pra qualquer dúvida, já sabe. Nath, o que é? Manda pro jurídico, galera. Até semana que vem, um grande abraço. E ó, nos vemos dia 27 de abril na Expo Norte Center, na Future Law Experience. Valeu? MPJ30 FLX é o cupom. Grande abraço. Gente, quem for, manda mensagem pra gente. Pra gente já sabendo quem vai. Entre em Já vai contato conosco. trocando. A gente Pelo já vai amor trocando de até lá. Deus. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.